Fala ativadores, e aí, como é que vocês estão? Mike Jones chegando para mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero falar com você sobre... Todo mundo quer saber. Eu quero falar com você hoje sobre bloqueio emocional. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falei pra você sobre os 3 pilares do que sustenta, o que estabelece, o que compõe um bloqueio. Se você não assistiu, assista esse vídeo para você poder entender sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Hoje eu quero falar com você sobre o problema do bloqueio. Qual que é o problema do bloqueio? O sentimento. Lembra que eu falei para você que existem 3 pilares que sustentam um bloqueio? Que pilares são esses? Uma pessoa, um lugar e um sentimento. Qual que é o problema do bloqueio? A pessoa? Não. O lugar? Não. O acontecimento? Também não. Aonde que está o problema do bloqueio? No sentimento negativo gerado pela experiência. Muitas pessoas falam assim, eu não vou com a cara de fulano, eu não consigo engolir o ciclano. O problema não são pessoas. Você precisa entender. O nosso problema não são pessoas. O problema é o sentimento que é gerado em mim através daquela pessoa ou através de qualquer acontecimento. O que me trava não são pessoas, o que me trava não são ambientes, o que me travam são sentimentos negativos que eu carrego. Sentimentos negativos associados a experiências negativas geram um bloqueio. E eu falei para você também naquele vídeo que os maiores agentes de bloqueios, todo bloqueio tem uma pessoa, um agente. Os maiores agentes de bloqueios são os nossos pais, os nossos familiares, os nossos professores, os nossos líderes, os nossos amigos ou vizinhos. Esses são o grupo dos 5. Dentro desse grupo, eu preciso que você entenda que 80% dos responsáveis pelos bloqueios que existem são os nossos pais. Por quê? Porque são os responsáveis pela nossa formação, pelo nosso desenvolvimento. Aí você fala pra mim assim, mas eu não tive pai, eu fui criado com tio, eu fui criado com vó e não sei o quê. Ok, você já tá na estatística, porque a ausência dos seus pais já gera um bloqueio em você chamado paternidade. 80% dos bloqueios que você tem, das áreas travadas da sua vida, os responsáveis são os seus pais. Agora, a culpa é deles conscientemente? Não, a culpa é da experiência negativa associada com um sentimento negativo. Ok, mas eu já falei sobre isso. Se você não assistiu o vídeo, vai lá, assista lá e você vai entender sobre isso. O que eu quero falar com você é como resolver isso. Como me desbloquear? O que as pessoas mais me perguntam? Como que eu me desbloqueio? Como que eu faço? Eu vou te ensinar, vou falar sobre isso com você hoje, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Não é simples como parece. Você precisa entender como funciona, você precisa passar pelo desbloqueio. Quando você passa pelo desbloqueio, você entende o que eu vou te falar. Vou passar a teoria para você, mas você precisa de alguém para auxiliar você. Você precisa passar por um processo, uma sessão de desbloqueio, ok? Mas eu vou te ensinar aqui, vou falar para você como é que funciona, para você entender que é algo real, que é algo que funciona e que não é algo assim, meu Deus, que bicho de 7 cabeças. É necessário conhecimento, é necessário entendimento, mas é possível, ok? Então vamos lá, como que eu faço para me desbloquear? Primeira coisa, eu preciso identificar qual é o meu bloqueio. E como que eu identifico o meu bloqueio? Em primeiro lugar, identificando as áreas travadas da minha vida. Todo bloqueio trava uma área. Se eu quero identificar a área, se eu quero identificar o bloqueio, eu preciso identificar a área. Qual é a área travada na minha vida? Quando eu identificar a área, eu vou identificar. Bom, meu bloqueio é financeiro, meu bloqueio é emocional, é sentimental, meu bloqueio é de autoimagem, meu bloqueio você vai identificar de acordo com a área travada da sua vida. Então, o primeiro passo é você identificar qual é o seu bloqueio. Segundo passo é você estruturar aquele pilar que eu falei para você. Qual é os 3 pilares? Uma pessoa, um lugar, um sentimento. Então, primeiro, você identifica qual é o bloqueio. Segundo, você identifica qual é a pessoa. Qual foi o agente? Quem foi que te bloqueou? Foram os seus pais? Um professor? Foi um amigo? Foi um vizinho? Quem foi? Identifica a pessoa. Terceiro, você vai identificar o sentimento.
Qual é o sentimento? Como você se sentiu? Qual que é do que você está carregando sobre esse acontecimento? Depois você vai identificar qual é o lugar. Qual foi o lugar que isso aconteceu? Foi na sua casa, foi na escola, foi na igreja, foi na casa de um amigo, de um parente. Você vai identificar qual é o lugar. Tendo esses 4 pilares estabelecidos, qual é o bloqueio, qual é a pessoa, qual é o lugar, qual é o sentimento, esses 4. Aí você vai entrar no processo de ressignificação do sentimento. Como que eu ressignifico o sentimento? 5º passo é você não aceitar mais esse bloqueio. Cara, isso é importante demais. Você precisa ter consciência que esse bloqueio é prejudicial para você. Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma fase de formação. Essa fase de formação ela vai do 1º ano de vida até os 14 anos de idade. São 14 anos de formação cerebral. Quando o seu cérebro forma essa base inicial de 14 anos, o seu cérebro ele entra num estado automático, onde ele vai apenas reproduzindo o que já foi instalado. Então, por exemplo, a maioria dos bloqueios estão lá, os 80% dos bloqueios estão na faixa entre os 7 anos de idade até os 14 anos. 20% dos bloqueios estão dos 14 anos de idade até os 21. Quando você identificar isso, você vai perceber que para o seu cérebro é natural isso. Escassez, normal. Não tive pai, não tive mãe, normal. Não é normal. É normal para o seu cérebro porque ele já se acostumou com isso. Ele não quer gastar energia com isso, ele não quer resolver isso. Por isso que se chama bloqueio. Então, se você quer se desbloquear, se você quer se destravar, você precisa, peraí, vamos sair do automático. Não, escassez não é normal, não, autoimagem não é normal, insegurança não é normal, timidez não é normal. Eu preciso enfrentar aquilo que me trava. Se você não fizer isso, não existe desbloqueio. 6º passo. Uma vez que você já fez tudo isso, agora o que você precisa? Ressignificar o sentimento. Lembra que tem um sentimento negativo? Qual é o sentimento? Humilhação? É vergonha? É medo? Insegurança? Qual é o sentimento? Uma vez que você sabe qual é o sentimento negativo, você precisa substituir esse sentimento, colocando um sentimento no lugar. Agora, a parte fica mais complicado de eu explicar, porque só na prática mesmo, na hora do vamos ver, que você vai entender como funciona. Mas eu tô te dando a teoria aqui para você entender que é possível, é uma matemática, dá para ser praticado. Você tá curtindo o vídeo? Cara, dá trabalho fazer isso aqui pra você, sério mesmo. Mó estrutura aqui, mó doideira, mas deixa eu te falar uma coisa. Estou aqui pra ajudar você. Eu quero ajudar você a vencer os seus bloqueios, sejam crenças, sejam bloqueios emocionais, sejam bloqueios espirituais. Eu quero ajudar você, por isso que eu tô fazendo esse conteúdo aqui, pra ajudar você nesse processo ativacional. E eu quero também a sua participação, eu quero que você me ajude. Como? Deixando o seu like aqui embaixo. Se você tá gostando do conteúdo, dá o like aí, aperta o like aí, vai lá. Se você não tá gostando também, dá o dislike, não tem problema não, só interage comigo aqui, fechou? Aperta aí o botão aí, aperta aí. E também, deixa o seu comentário aqui. Como é que tá sendo pra você? Está gostando, não tá gostando? Interage aqui. Se você tem alguma sugestão do que eu possa trazer aqui, qual a sua realidade, eu quero ajudar você. Comenta aqui embaixo. E depois disso, pega esse link e compartilhe. Vamos alcançar mais pessoas e eu tenho certeza que nós vamos ativar e destravar muitas pessoas juntos, tá bom? Então vamos nessa. Tô aqui para te ajudar no seu desbloqueio e também tô aqui para ajudar você a cumprir o seu propósito. Então me ajuda aqui e a gente continua com o nosso conteúdo. Vamos embora, faz a sua parte aí e vamos voltar pro nosso conteúdo. Se você já passou por algum processo de desbloqueio, escreve aqui, deixa eu ver. Você já passou por algum processo de desbloqueio comigo ou com qualquer outra pessoa? Sim ou não? Comenta aqui, deixa eu ver. O 6º passo é você ressignificar o sentimento. Você trocar o sentimento negativo por um positivo. Você vai dar um novo sentido àquilo que aconteceu, àquela experiência. Por exemplo, se você teve uma experiência com seu pai, onde seu pai foi rígido com você, foi ríspido com você, e você carregava esse sentimento, sabe, de humilhação ou qualquer outro sentimento negativo, você vai colocar um outro sentimento, por exemplo, meu pai era o que ele tinha para me dar, era o que ele tinha para me oferecer. Então ele só me machucou porque ele também foi machucado. Então isso não apaga o que ele fez, isso não inocenta ele do que ele fez, mas isso ressignifica o sentimento. Os próximos 2
que são o 7º e o 8º, você só vai entender quando você passar por um processo de desbloqueio. Mas como eu falei para você que eu ia falar, eu vou te falar. O 7º passo para você se desbloquear de um bloqueio, para você desbloquear de um bloqueio, é claro, né? Mas para você se desbloquear, é você se desconectar do acontecimento, da experiência que você passou. Nós ressignificamos o sentimento, agora vamos nos desconectar da experiência, que são duas coisas que representam um bloqueio, uma experiência negativa e um sentimento negativo. Então, uma vez eu ressignifiquei o sentimento, eu preciso me desconectar da experiência. E o 8º ponto, que é o último ponto, e que é o que fecha o processo do desbloqueio, é você se desconectar da pessoa. Entendeu como que é uma matemática, que é uma fórmula, que é um negócio que tem lógica? Pô, você sabe que o problema é o sentimento, você sabe que o problema é a experiência. Ok, mas tem também um agente, uma pessoa. Então você vai ressignificar o sentimento, você vai se desconectar da experiência e também vai se desconectar da pessoa. Você precisa, por isso que é um desbloqueio, você vai tirar, você vai sair, você vai se destravar do sentimento, do ambiente, da experiência e da pessoa. Eu sei que falando assim pra você, você não consegue assimilar muito bem, mas igual eu tô te falando, na prática, meu amigo, na prática é pancada. Na prática, o trem funciona. Tá aqui pra você destrinchado, ó, os 8 passos, os 8 pontos para você fazer e passar por um desbloqueio. Como eu disse, se você não passou por nenhum desbloqueio ainda, eu te convido, eu falo para você, eu indico para você, faça. Existem áreas travadas na sua vida e que sozinho você não vai conseguir se destravar, sozinho você não vai conseguir avançar. Então, eu me disponho, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso, eu posso auxiliar você, afinal eu tô aqui para isso. Tô aqui para ajudar você a ativar a sua identidade, a você se destravar das suas crenças, dos seus bloqueios, das suas heranças, para você viver o seu propósito, que é uma vida de governo e de prosperidade. Então, se você quiser, meu Instagram tá na tela, você só me chama lá e a gente vai bater um papo e nós vamos pegar esse script que eu acabei de passar para você aqui e nós vamos cair para dentro e destravar a sua vida. Fechou? Deus abençoe você. E aí, o script tá na mão. E agora, você vai cair para dentro ou não? Me chama lá no Instagram que eu vou ajudar você nesse processo, tá bom? Se desbloquear é possível, é uma ferramenta que tá aí para ser usada. A questão é você. Você vai cair para dentro ou não? Ative-se.